Agora temos aqui o item D da questão de número 2. Esse é o último desenho que é pedido para ser feito no isométrico. Então, temos aqui uma peça com algumas superfícies planas, duas superfícies curvas. E para essa peça eu vou usar a estratégia de desenhar inicialmente um bloco completo, sem esses detalhes curvos, uma peça no formato de uma cantoneira aproximadamente. E a partir dessa base eu faço então os quadrantes e os cortes curvos. Vou começar então a partir desse vértice aqui como referência da peça, e aqui vamos ter que determinar também algumas cotas que não estão no desenho, mas que facilmente podem ser calculadas. Por exemplo, esse segmento aqui, eu tenho o comprimento de 40 total, menos essa aresta de 15. Eu consigo chegar nessa referência de 25. Então, vou anotar aqui para ficar mais prático de desenhar. Esse segmento, essa aresta, vale 25 milímetros. Da mesma forma, aqui posso pegar o comprimento total de 35 menos 10, e aí eu tenho o comprimento desse segmento. Também, por acaso, é 25, certo? Essa altura aqui também, posso fazer a altura total 25 menos o raio de 15. Então, essa alturinha aqui vai ser 10. Vou colocar aqui. Esse outro segmento aqui na superfície superior tem os 40 menos o 15 de raio também. Então, 25 aqui também. Já essa aresta nesse sentido, né, da menor dimensão, 35 menos esse raio de 20, eu tenho 15 milímetros. Então, são algumas dimensões que vão me ajudar a ter praticidade aqui para desenhar. Então, vamos lá, vou escolher a cor azul para o meu desenho base. Vou utilizar a régua aqui, posicionar ela, e a partir daquele vértice que eu mencionei, eu vou traçar esses dois segmentos de 25 milímetros. Então, daqui até, contando os 5 intervalos, né? 3, 4, 5, até aqui, eu tenho essa aresta, e já vou mudar minha régua de posição para fazer a outra aresta. Deixa eu ajustar ela um pouco melhor aqui. Então, contando 5 também. Intervalos, 3, 4, 5. Eu tenho aqui esse comprimento de 25 milímetros. Bom, a partir dessas duas linhas, eu posso traçar algumas verticais. E como eu falei, vou traçar aqui fechando o bloco completo, sem as superfícies curvas. Então, a altura da peça é 25 milímetros. Vou considerar 5 intervalos, 3, 4, 5, partindo desse vértice. 5 intervalos, partindo desse vértice também. E, novamente, 5 intervalos daqui. Vou aproveitar que eu estou fazendo as verticais e já vou adiantar algumas linhas. Ó. Aqui na largura de 15, eu vou ter mais uma linha vertical nesse ponto. Aqui com a largura de 10, mais uma linha vertical também. Certo? E aí já fica mais fácil de completar. Então, pegando a minha régua, aproveitando essa posição que a régua já se encontra, vou traçar aqui algumas linhas que fechem as superfícies planas desse bloco. Posteriormente eu faço os cortes, superfície circular. Então aqui também. Claro que algumas partes eu vou apagar posteriormente, mas vão me ajudar a ter uma boa referência da peça. Bom, nessa direção já foram. Vou mudar a régua de posição. Agora. E fechar aqui o sólido. Então, esse contorno. Faltam mais dois segmentos.
Então aqui e na face superior da peça. Pronto, tenho uma referência de sólido no qual eu posso fazer dois cortes, posso executar dois cortes. Para isso eu vou usar a referência do centro aqui, né, do meu sólido. É claro que eu vou ter um prosseguimento aqui dessa aresta e vou imaginar esse ponto central, que sem régua não fica muito bom o traçado, né? Então, vou até mudar de cor aqui do meu pincel, vou usar o vermelho, e esse ponto aqui vai ser o centro, então, do meu arco. Vou traçar essa linha vertical, e vai dar, como o raio já tinha sido considerado, né? Ele vai dar 4 intervalos. Vou pegar minha régua novamente aqui, vou fazer esse traçado. Então, 4 intervalos até a extremidade. Também vou ter a presença desse quadrante na face posterior aqui da peça, então partindo, ó, alinhado com esse ponto do isométrico, eu posso já desenhar o quadrante lá também, com raio 4, então tá aqui, com raio 20, aliás, né, 4 intervalos da malha. Então, nesse ponto eu traço também a linha da altura, e estão aqui os meus quadrantes do arredondamento de filete, né? Vou agora fazer os quadrantes relativos ao corte, e nesse caso eu tenho um raio de 15 milímetros, então vou considerar 1, 2, 3 intervalos da malha, já vou traçar essa vertical também com 3 de altura, já que é o raio de 15. Então, da mesma forma, na face posterior aqui da peça, posterior não, nesse caso é a face lateral direita da peça, vou fazer essa linha, né, executar essa linha aqui, nesse sentido. Usando a régua agora, vou mudar ela de direção, deixa eu posicionar bem, e vou completar os quadrantes. Então, tá aqui o quadrante na face lateral mais visível da peça, e essa linha fechando o quadrante do fundo. Ok, a partir daqui, eu até já tenho a visualização de mais algumas arestas que vão ser criadas, né? Então eu tenho uma aresta aqui, e aproveitando a régua nessa posição, eu já vou traçar essas arestas. Então, a partir desse ponto de conexão dos quadrantes, eu vou ter uma aresta da qual dá início à superfície arredondada, e aqui embaixo também vou ter essa aresta. Mudando a régua de posição, vou criar as mesmas arestas agora que geram a conexão da superfície plana com a superfície inclinada. Agora, nesse caso, uma superfície de corte, certo? Então, mudei a régua de lugar. Então, posiciono ela aqui. Já vou inserir essa elástica. Bom, agora faltam desenhar as curvas. Então agora eu vou fazer uso da minha régua elíptica e vou posicionar o centro dela no centro aqui do meu arredondamento. Então vou criar essa curva elíptica, ela sai tangente, né, em relação a essa linha vertical e chega tangente aqui nesse vértice. Da mesma forma, lá na face do fundo, vou posicionar ela nesse sentido, mais ou menos aqui, e traçar essa curva.
Agora vou aproveitar que eu já estou com a elipse aqui e vou posicionar ela. Reposicionando então minha elipse, eu tenho aqui um diâmetro de 15 milímetros, equivalente a 3 quadrantes. Eu vou encaixar então essa elipse para desenhar os arcos. Então, um pouco mais para cá. Acho que tá bom. Vou desenhar esse arco agora no sentido de corte, como se fosse uma superfície côncava, né? Então, côncava é o nome que a gente dá para esse entalhe quando ele fica para cima. Novamente, eu vou posicionar aqui na face lateral direita da peça, tá lá atrás, né? E vou traçar novamente esse arco. Pronto. Agora faltam apagar alguns elementos, né? Falta apagar algumas linhas aqui, do qual foram removidas a partir dessa ideia de corte, e as linhas vermelhas. Usando aqui meu recurso de camadas, eu consigo remover essas partes da peça, então, que não fazem parte do desenho. Então, as partes que foram recortadas. Eu tenho a facilidade aqui de apagar sem afetar as linhas curvas, certo? Mas, na prática, vocês vão fazer isso com borracha. E, geralmente, eu recomendo o traçado inicial do desenho, um traçado mais suave, né? Que você faça linhas de esboço, mas ao mesmo tempo não marque muito o papel, para ficar fácil de apagar. Então tem um galo cantando aqui no fundo, peço desculpas pelo barulho, mas é isso. Faltam então só remover as linhas dos quadrantes, e aí naquele passe de mágica as linhas estão removidas. Essa então foi a última peça a ser desenhada, e o exercício 3 envolve alguns cálculos. Então eu fiz o traçado aqui usando esse gabarito de elipse que eu tenho no programa, mas a ideia é que vocês fizessem à mão mesmo, como a gente fez lá no quadro, certo? Aqui talvez a peça não tenha soado muito bem também, em função do posicionamento que eu coloquei essa elipse, né? Eu tenho que elaborar a curva dela aqui, a abertura, mas espero que vocês tenham conseguido entender o processo de desenho. É isso.